tem vários estrangulamentos no CESP de espaço, né? De agenda. Então o evento ficou para 19 a 21 de maio, a gente deve começar a divulgar daqui uns dias, estão todos convidados. Aí sim um evento mais reelaborado, onde a gente quer pensar também quais são os suportes pelos quais a gente trata da ditadura no Brasil, e aí privilegiando um pouco o cinema como um desses suportes de tratamento da questão, já que abundam aí a quantidade de filmes que tratam da ditadura. A gente vai trabalhar no evento especificamente com documentários. Serão exibidos 6 documentários sobre a ditadura no Brasil. Ô Tita, e a gente podia até ver como dialoga para vir uma liderança saterê, dar um informe dessa ação popular que já tem, inclusive você falou, não é? Aí eu acho que a gente poderia aproveitar esse espaço, né, da Comissão Estadual da Verdade para ser debatido isso de uma forma mais enfática, assim, né? Tem acesso à informação. Então, aí eu acho que é um momento. Eu acho que a gente tem que conversar, então não vai embora antes de acabar para a gente trocar contato. Só acrescentando, por exemplo, em 2011, a Dilma, através de lei, ela criou a Comissão Nacional da Verdade para apurar os crimes durante o regime militar. Daqui a 20 anos será criada uma nova Comissão da Verdade para apurar os crimes praticados hoje contra os povos indígenas e contra os brasileiros também. Vamos prosseguir? Helder? Pode perguntar lá? Pode? Eu queria ver se o professor Rafael pudesse comentar um pouco aí. A gente tem aí, foi citada, né, vários grupos de resistência que assim, foram bem contundentes no período da ditadura, e outros grupos que ainda existem, mas que deram uma boa guinada para a pelegada, né? E a gente tem aí, por exemplo, só para citar a UNE, tem aí a CUT que teve uma quebrada bem grande, por exemplo. Eu queria que comentasse aí um pouco do como e um pouco do porquê também desse processo, né? Que foram instituições bem fortes mesmo ali, e foram perdendo força, foram sendo engolidas aí. E aproveitar para perguntar aqui para o professor também, desses nomes e dessas instituições na Amazônia, onde é que elas estão, se elas ainda existem, como que ficou depois desse processo também, se foram engolidas, se sumiram, se ainda estão aí, principalmente em relação aí do ponto de vista urbano que a gente tem, que é a Zona Franca, né? Que é aí o grande mote de desenvolvimento do Amazonas, mas que tem uma repressão muito grande aí, e ainda como o professor ali falou, com esses resquícios da ditadura. E aí eu queria até citar aqui a tese do professor Marcelo Seráfico, da UFON de Manaus, que ele fala lá, inclusive, que os próprios empresários locais, a Zona Franca é um lugar que dá as migalhas para eles. Os próprios empresários locais ficam assim com o resto da Zona Franca, enquanto os multinacionais e transnacionais ganham tudo ali. Imagine então como ficam os operários nesse sentido, né? Para citar esse exemplo. Mais uma pergunta? A minha pergunta ela vai diretamente para o seu texto, mais se a banda também quiser ajudar a cabeça. A igreja ela foi um forte aliado para tentar dar o golpe, né? E depois ela foi também um aliado para derrubar o golpe. Eu gostaria que o professor se esclarecesse um pouco mais o que importunou mais a igreja para ela ficar contra o golpe militar. Mais alguém? Acho que alguém sobre os movimentos operários, a ditadura, que houve 2 grandes greves radicalizadas em Minas e em São Paulo. Eu gostaria de saber se em outras partes do país, do Sudeste, também ocorreu isso, foi realmente grande peso, e como é que aconteceu. Eu gostaria de saber a respeito da influência da imprensa, a respeito disso. Quais foram digamos assim, as mais importantes, as mais influentes, os veículos mais influentes para propagar essa ditadura? Porque, como todo mundo sabe, tem o dedo da Globo no meio. Só para o senhor esclarecer melhor. Eu posso complementar? Em relação à imprensa, né, tem alguns discursos, ora no campo da legalidade, outro no campo da ilegalidade. Então, assim, não sei se é uma impressão minha, mas eu nunca vi tanto esse discurso de uma greve que é considerada ilegal. Greve que é considerada ilegal. Não sei desde quando existe esse discurso. E outro discurso que vem também nessa ideia de um resquício da ditadura, ou dessa ideia da autoridade,
é esse tema da maioridade penal. Eu acho que vem nesse sentido da repressão enquanto... Gostaria que o Rafael comentasse sobre isso. Bem, começar pela questão da igreja, né? Eu acho que a igreja ela é plural, né? E o momento específico do golpe, por ser esse momento de polarização ideológica, é um momento no qual a presença desses grupos, em especial anticomunistas, é muito forte, inclusive com campanhas internacionais. A ideia das marchas, por exemplo, ela não nasceu no Brasil, ela é importada dos Estados Unidos, de um sujeito chamado Padre Thomas Peyton, que está fazendo essa campanha no mundo todo para que o Rosário salve o mundo do comunismo. Então, há várias ondas desde o século XIX de anticomunismo exacerbado nos setores eclesiásticos e, em especial nos anos 60, isso explode de uma maneira que faz com que parte do episcopado se posicione favorável ao golpe e uma parte do episcopado que é hegemônica. Mas a igreja ela começa a se movimentar mais abertamente. Do lado progressista, né, uma palavra que o Arcângelo já usou, antes de ser revolucionário, do lado progressista, a partir dos anos 40. Ela promove o movimento bíblico, o movimento catequético, o movimento ecumênico. Isso deságua a partir de 1959, numa conclamação do Concílio Vaticano II, que foi um marco para adequação ou para uma aproximação entre igreja e modernidade. E os bispos brasileiros, eles estão, a partir de 62, durante 3 meses por ano em Roma, em torno desse concílio. Como é que esse concílio funciona? Entre outubro, novembro e dezembro, esses padres ficam lá, discutem uma série de questões, depois retornam para o Brasil. Isso acontece em 62, isso acontece em 63, e os bispos estão assistindo muitas vezes juntos de Roma. Se a gente pensar que o nosso país tem uma dimensão continental, que Roma sempre bloqueou as associações desses bispos, mesmo as conversas entre eles. Roma nunca deixou que eles se reunissem. E que agora eles estão todos reunidos dentro de uma casa lá, eles estão vendo essa movimentação política no Brasil no início dos anos 60 com olhos muito atentos. O líder desse processo de renovação da igreja no Brasil, que se faz muito através da ação católica especializada, criada a partir dos anos 40, e a ação que vai dar no AEI ou OU católico, a JAC, JEC, JIC, JOC, JUC, Juventude Agrária, Estudantil, Universitária, Operária, Católica e Independente, então são os AEI ou OU católico, que são os setores mais progressistas. Esses setores vão ter como liderança um sujeito que é um cara que vem da direita e que tendencialmente ao longo da sua vida vai pendendo cada vez mais para a esquerda, que é o Dom Helder Câmara. Dom Helder é quem funda a CNBB em 52, Dom Helder é quem articula pela primeira vez no mundo, uma conferência episcopal continental, que é a Conferência Episcopal Latino-Americana, e é a liderança da igreja no Brasil entre 52 e 64. Quando ocorre o golpe, há uma série de revés e imediatamente o que se faz na CNBB é tirar o Dom Helder do comando. Então, ele perde o cargo de secretário-geral da CNBB e entram alguns bispos de tendência mais conservadora. Então, nos primeiros anos da ditadura, a própria CNBB se reorganizou de forma a bloquear todo tipo de articulação eclesial de oposição aos militares. Ocorre que eles tentam fazer uma coisa que dá muito errado. Dom Helder, no momento do golpe, ele é bispo auxiliar do Rio de Janeiro. E aí pegam o Dom Helder, que é um cearense, e mandam ele para Recife. E lá ele vai se tornar um dos principais articuladores, inclusive, de uma campanha internacional de denúncia de violação de direitos humanos e de campanha contra os militares. Ele vai passar a ser um alvo da imprensa. Isso é interessantíssimo. Entre 1964 e 65, vários órgãos de imprensa vão estar com os olhos voltados para o Dom Helder.
E a revista Civilização Brasileira, que é uma revista de esquerda naquele momento, né? É uma revista de esquerda sempre, mas naquele momento tem uma visibilidade muito grande, vai publicar um dossiê em que reúne todas as agressões dos militares a Dom Helder e as defesas de lideranças de todas as religiões do país com relação ao Dom Helder. Ele vai travar um debate, por exemplo, com Gilberto Freire, que é uma coisa apaixonante. Gilberto Freire, que é um grande intelectual, intérprete do Brasil, mas reconhecidamente um sujeito ligado às direitas, vai chamar o Dom Helder de Goebbels brasileiro, vai chamar o Dom Helder de nazista que tende ao comunismo, de batina, é uma coisa maluca. E o Dom Helder vai peitar grandes intelectuais brasileiros no sentido de dizer que ele não é um comunista, mas ele se opõe a todo tipo de, naquele momento se chamava ainda o golpe de revolução falaciosa. Então, a civilização brasileira vai lançar um número em que ela chama esse episódio de nova questão religiosa. A questão religiosa está lá no século XIX, quando bispos são presos e o Estado rompe de vez com a igreja. Então, a coisa chega a um nível de tensão em que há a eminência de uma ruptura radical entre a igreja e o Estado. Por que essa ruptura não acontece? Porque a igreja tem interesses demais em continuar recebendo do Estado o status de religião oficial ou semi-oficial e uma série de ajudas financeiras, e o Estado sabe que para se legitimar ele precisa da igreja, que é a grande instituição. Mas vai haver uma série de agressões do Estado à igreja que vão tornando os grupos de esquerda dentro da igreja mais evidentes. Então, ao longo dos anos 60 e 70, a gente vai ter, a partir do final dos anos 60, o nascimento da teologia da libertação, com grupos de padres que apoiam, inclusive, guerrilha, que são acusados de subversivo, que são presos, torturados, alguns mortos e vários exilados. Então, a partir daí, a igreja vai se posicionando cada vez mais contra o regime. E por último, acho que tem que destacar que os movimentos sociais mudam à medida que essa articulação entre legalidade e ilegalidade muda. No final dos anos 70, início dos anos 80, a igreja era o único lugar onde os movimentos sociais estavam mais ou menos protegidos dos militares, onde eles não conseguiam meter a mão, porque inclusive vários bispos que tinham um acesso grande à imprensa eram amigos pessoais de militares e faziam acordos por trás. É um livro maravilhoso de um brasileirista chamado Kenneth Serving, chamado Diálogo nas Sombras, onde ele pensa a construção de uma comissão bipartite que reunia a cúpula dos militares e a cúpula da igreja, em reuniões secretíssimas, onde eles tratavam demandas da igreja para o regime militar, o civil militar. Então, a igreja vai se posicionando mais à esquerda e no final lá dos anos 70, anos 80, vai ser uma força progressista que ajuda a empurrar para a distensão e depois para a democracia.